Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, o Paz e Amor, a esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Bem-vindos também a todos que nos acompanham pelas mídias digitais. E antes de iniciarmos aqui, com os nossos recados, depois a palestra, nós gostaríamos de falar com vocês sobre as atividades da assistência social da nossa casa. São atividades que entregamos cerca de 400 cestas básicas todos os meses, um trabalho contínuo e incessante. Para isso, necessitamos sim sempre de ajuda, que pode ser com item da cesta, ou com alguma coisa em espécie na nossa livraria, ou através dos seus corações generosos, das suas orações. Seremos sempre muito gratos. E antes também, nós gostaríamos de falar sobre eventos que acontecem na nossa casa, Nós teremos agora, no dia 25 e dia 26, um sábado e um domingo, o nosso Bazar do Artesanato. Muitos artigos maravilhosos, confeccionados com muito carinho, com muita dedicação, por mãos tão operosas, E será então no dia 25, no sábado, do 12h30 às 16 horas. No dia 26, das 8 às 11 horas. Contamos com a presença de vocês. Esse bazar, ele é realizado aqui na nossa frente, sabe? Nessa nossa entrada, tá bom? Também foi iniciado um novo trabalho aos domingos, aqui no salão, às 10 horas da manhã. Esse trabalho é passe em terapia. Então, ele iniciou já no domingo passado. Então, aqueles que estiverem passando por depressões, por situações assim psíquicas, que querem uma ajuda, se vocês conhecem também pessoas nessa situação, encaminhem para cá, passarão por uma orientação antes, E participarão desse trabalho de passe em terapia. Também temos uma ação contínua, da nossa assistência social, da evangelização infanto-juvenil, com necessidades de produtos de higiene, Isso é constante, nós montamos os kits de higiene para essas pessoas que aqui vêm, Que vêm aos sábados. Então, aqui, escova de dente, creme dental, sabonete, shampoo, absorvente íntimo. Nós seremos muito gratos com a colaboração de vocês, tá bom? Hoje nós temos a alegria de ter aqui com a gente a querida Maria Barreto, trabalhadora da casa, amiga nossa, para a palestra, E nós vamos então iniciando com a nossa preparação. Então temos aqui a mensagem para viver bem, de Humberto Pazian. Repare se seus comentários serão úteis a alguém. Procure não criticar. Só dê opinião se for solicitado e, mesmo assim, seja ponderado em sua crítica. Com o intento de auxiliar, muitas vezes farpas cruéis são colocadas nos caminhos dos outros. Há muitas maneiras de dizer a mesma verdade, e ainda com inflexões da voz, que caminham desde um tom paternal até uma doce reprimenda. Tudo é uma questão de hábitos, e por isso você pode começar desde já a observar mais e falar menos. Se ainda não observou, saiba que sempre há um lado bom em tudo e em todos. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. Bem-aventurados os misericordiosos. A indulgência. Queridos amigos, sede severos para com vós mesmos, indulgentes para com as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a caridade que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar.
Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar, isso quer dizer eliminar, para subir ao cume da montanha do progresso. Porque ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão um cisco que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos caminhar de queda em queda. E assim, tão envolvidos com essas mensagens edificantes, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a Deus e a Jesus. Mestre querido, que sua luz venha iluminar a nossa mente, que possa aquecer os nossos corações, iluminar os caminhos que seguimos. Vamos pedindo aos benfeitores espirituais dessa nossa casa, que estejam nesses momentos que aqui estamos, nos amparando, nos inspirando, nos orientando. Vamos envolvendo a querida Maria em um grande halo de luz, que ela possa passar aquilo que ela preparou, que cada palavra, cada mensagem possa tocar amorosamente os nossos corações, que estejamos receptivos aos ensinamentos desta noite, procurando sair daqui melhores do que aqui chegamos, carregando o amor incondicional de Jesus e a sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Quero agradecer a Raquel e toda a equipe pelo convite de estar aqui para falar sobre o Evangelho, algo que me encanta muito, porque o Evangelho é o que restabelece tudo em nossa vida, porque é um roteiro para o nosso bem viver. Em todos os seus 28 capítulos, fala-se de amor. A verdadeira intenção de Cristo foi essa, os ensinos importantes e significativos para a nossa vida. E nós vamos iniciar a palestra com uma história que vai ilustrar o tema para nos fazer compreender um pouco mais sobre a indulgência. Histórias muitas vezes assentam melhor em nossos corações e são mais fáceis de memorizar, de serem gravadas em nossas memórias. Intitula-se Foco em Jesus. Começa assim. Um jovem chega a seu padre e diz: Padre, não virei mais à sua igreja. Mas por que, meu filho? Eu vejo a irmã que fala mal da irmã. Eu vejo o irmão que não dá bom testemunho. Eu ouço o ministro que critica o padre pela campanha que faz na igreja. E foi relatando. Ao que o padre lhe respondeu: Ok, mas antes eu quero que você me faça um favor. Vá pegar um copo cheio de água e dê 3 voltas pela igreja. E detalhe, sem derramar uma gota sequer no chão. Depois disso, você pode sair da igreja. O jovem concordou e as 3 voltas foram dadas. Quando terminou, disse: Pronto, padre. E ele respondeu: Quando você estava dando as voltas, você viu a irmã falar mal da outra irmã? Não. Você viu o ministro reclamar da campanha que o padre fez? Não. Você sabe por quê? Você estava focado no copo para não derramar um pouquinho de água. O mesmo acontece com as nossas vidas.
quando o nosso foco for Jesus, não teremos tempo de ver as falhas, os erros das outras pessoas. Quem sair da igreja por causa das pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Podemos refletir sobre isso. Por que estamos aqui na casa espírita? Por alguém que idolatramos? Por um cargo? Por curiosidade? Então, também estamos esquecendo de Jesus. E mais do que nunca, estamos precisando do Evangelho de Jesus em nossos corações. Esta história nos faz pensar da passagem evangélica em que Jesus nos diz: onde está teu tesouro, aí também estará o teu coração. Com isto, ele quis dizer que os nossos pensamentos voltam sempre para onde estão os nossos interesses, ou gravitam em torno dos sentimentos ou paixões que abrigamos em nosso íntimo. Qual será o verdadeiro sentido realmente de estarmos aqui? O que realmente há em nossos corações? Por que será que nós nos aborrecemos, nos incomodamos com as falhas alheias? Será que nos consideramos perfeitos demais e não erramos? Será que reconhecemos em nós esses defeitos alheios, equívocos, e sentimos culpa? Precisamos do Evangelho. Ainda pior, será que comprazemos com os erros dos outros? Aí precisamos ainda mais do Evangelho, porque estamos distantes, muito distantes de Jesus e necessitados da indulgência urgentemente. Comportamos assim, porque quase todos nós somos carentes. Isto é, nós temos necessidades de alguma coisa, seja material, seja espiritual. E quando nós não a temos, nós nos tornamos frágeis, inseguros e, em alguns casos, a manifestação da crueldade ou da violência. Pequeninas coisas também faz parte desse rol de necessidades que nos tiram do sério. Por isso, exatamente por esta razão, desejamos contar com a compreensão, a indulgência do outro, seja na nossa família, seja com os amigos, com estranhos ou no centro espírita. Paulo de Tarso dizia: o que quero fazer não faço, e o que eu não quero, esse eu faço. O que fazer, então? Recordar sempre de Jesus, fazer ao outro o que queremos para nós. Por quê? Fazer ao outro o que queremos para nós. Porque nós vivemos num sistema de relação, num regime de reciprocidade, para com tudo e para com todos que nos cercam. E a indulgência? Onde entra? Como se define? A indulgência é uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e se expressa pela postura da tolerância, da compreensão que se adota perante as faltas e as imperfeições do próximo. É um jeito de ampliar os nossos talentos e a nossa capacidade de amar e, principalmente, não julgar. Recordemos do relato da mulher adúltera, uma das passagens mais conhecidas sobre a compaixão de Jesus, retratada na arte e usada para ensinar sobre o perdão, sobre a graça, a humildade e contra o julgamento. Disse ele: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ninguém se movimentou e foram embora.
E dizendo Jesus à mulher: alguém te acusa? Não, também eu não. Demonstrando um grande ato da indulgência. Precisamos saber que a indulgência desperta em nossa alma um sentimento que nos acalma e aquieta os nossos corações tumultuados pela consciência culpada. E a expectativa da compreensão minimiza o amargor do erro. Ao contrário, o rigor, a dureza de coração atrai o desânimo, o afastamento, a tristeza, a irritação e tantas outras coisas que nos deixam para baixo. A indulgência também visa a promoção do bem-estar do próximo e é um dos sentimentos mais sublimes de praticar a caridade. Constitui-se na humildade e na modéstia, se esforçando para prevalecer o que há de bom e virtuoso em todos. Na atitude pacífica e amorosa que sensibiliza o coração do outro, levando-o a querer se melhorar. Tem a função de clarear o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar e querer ser bom. E mais, tem o efeito salutar de fazer que o próximo se sinta acolhido e merecedor da nossa solidariedade, da solidariedade alheia. E isso o torna feliz. E a nós próprios proporciona a conquista do coração do outro, da sua amizade, além do bem-estar que experimentamos decorrentes da certeza de que procuramos cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros. A pessoa indulgente torna-se doce, generosa e simpática, sempre angariando o reconhecimento daqueles que a cercam, e isso é motivo de júbilo. Deve ser usada para com todos, sem distinção. Sentimento que deve nortear nossas atitudes e ser estendido a todos que compartilham a nossa existência. Como tem sido a nossa existência? Como têm sido as nossas relações com aqueles que nos cercam, principalmente com a nossa família, que ali a gente tem mais intimidade, podemos falar o que queremos. Será que não é necessidade de pararmos um pouco, refletir, tomar um copinho de água e depois conversar? Precisamos pensar nisso para que possamos ter paz conosco e para com todos aqueles que convivemos na nossa casa, tornando-se um lar no nosso trabalho. Quanto tempo nós ficamos no nosso trabalho, não é? Convivendo com pessoas praticamente estranhas. Nossos defeitos, precisamos prestar atenção, requerem muita atenção, persistente e rigorosa, constante vigilância e oração sempre. Não devemos ser indulgentes conosco mesmo, porque estaríamos nos desculpando, o que na realidade estaríamos dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. As pessoas que nos conhecem sabem realmente como somos. Será que sabe? Será que não escondemos algo dentro de nós?
Santo Agostinho recomendava que todas as noites, antes de dormir, a pessoa passasse em revista, examinando as suas ações, os seus pensamentos, palavras, sentimentos, perguntando à própria consciência se não havia faltado a algum dever ou se havia um motivo de queixa contra nós. Nas nossas orações, nós precisamos nos lembrar que não vivemos sozinhos. Como já foi dito, nós vivemos no regime de relação. Então, se nós não queremos, nós queremos que os outros sejam indulgentes conosco, vamos avaliar realmente o que estamos fazendo. Porque ser indulgente não significa fechar os olhos para os defeitos alheios. A definição de indulgência vai mais além. Significa que devemos buscar no íntimo, no âmago de cada um, e desse modo revelar e enaltecer os bons sentimentos e as virtudes de nossos irmãos. Todos nós temos coisas boas em nossos corações. Só precisa ver, não ver o cisco. Só vemos o cisco do outro, mas nós não vemos a trave que é em nós. Vamos refletir sobre isso. Assim, nós vamos compreender um pouco melhor o uso da nossa razão, a faculdade que Deus nos concede, que indica o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Porque seria uma ilusão ver somente o bem nas criaturas, prejudicando o progresso e impedindo de aproveitar as lições que o mal traz. Tudo tem uma consequência e precisamos verificar realmente o que estamos ouvindo, o que estamos sentindo. Nós sabemos que às vezes torna-se muito difícil ser indulgente para com os nossos semelhantes. Porque o mundo em que nós vivemos, o mal ainda domina o bem, razão. Porque é mais cômodo destacarmos os erros dos outros. Porque ainda os nossos comportamentos estão sedimentados no orgulho que nos faz alimentar a pretensão inútil de nos colocar em posição de vantagem, de superioridade, rebaixando o outro, o nosso companheiro, sempre ao nível de alguém menor ou menos que nós. Mas não vamos desistir, não. Nós estamos evoluindo, sim. Acreditamos nisso. Nós sabemos disso. Porque a evolução do ser é um determinismo. Todos estamos fadados. Todos estamos predestinados ao progresso. E à medida que evolui, o espírito se conscientiza de que a sua felicidade está na razão direta da felicidade que proporciona ao seu semelhante. E toma o amor ao próximo como tema e objetivo da sua vida. Porque temos a certeza de que hoje a evolução nos força a entender que estamos todos interligados por dependência de ordem moral e espiritual. Assim, precisamos compreender os outros e entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos auxiliados. E se lembrar sempre, são as imperfeições alheias
que nos alertam para o dever de nos autoavaliarmos, a fim de verificar que temos o que temos a corrigir em nós, antes de censurar o nosso companheiro. Sobretudo, porque cada um tem o direito de agir como melhor lhe apraz. Como então vamos melhorar? Você põe aquele quadrinho. Nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas saber que não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. Se não somos perfeitos, que direito temos de repreender o outro? Será louvável se termos o sincero propósito de contribuir para o seu progresso, agindo com moderação. Assim, é perfeitamente correta a nossa atitude, a nossa intenção. Mas, se queremos denegrir a imagem do outro, essa atitude torna-se censurável e bastante negativa. Quando nós vamos conversar com alguém a respeito, nós vamos entender que às vezes se faz necessário, realmente repetindo, conhecer as circunstâncias e o momento, e até que ponto podemos ajudar para não prejudicar. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão sobre a caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E terminando, vamos à última frase. Sejamos como Jó, paciente como Jó, que apesar de ver a maldade nas pessoas, não se permitiu ser contaminado. Continuou sendo bom. E no fim, Deus multiplicou a sua bondade e as transformou em bênçãos, puras bênçãos. Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Vamos agradecendo a Maria por todas essas palavras que ela nos trouxe, que possamos levar em nosso coração para aplicá-las no nosso dia a dia. E que a Maria esteja sempre aqui conosco, trazendo os ensinamentos de Jesus. Vamos emanando nossas melhores energias para a nossa querida Maria e para os seus familiares. Gratidão, Maria. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. E vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, com todos os seus prepostos, e unidos em um só pensamento, um só coração, vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, trazendo para o nosso planeta muita paz, amor, equilíbrio, harmonia, serenidade, cura, saúde que tanto precisamos. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento dirigem todas as nações do nosso planeta Terra, que esses dirigentes
possam ter serenidade, responsabilidade, serem honestos, ter paz no coração, amor, equilíbrio para fazer o melhor pelo seu país e pela sua população. Vamos direcionando agora nossas energias a todos aqueles que neste momento estão num leito de dor. Não importa se seja nos hospitais, nos asilos, nas casas de repouso, mesmo nos seus lares. Que essas pessoas possam ter fé, esperança de dias melhores, de uma cura, de uma melhora. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de rua, que mãos amigas possam levar a estas pessoas um prato com comida, um copo com água limpa, agasalhos, um sorriso, uma palavra de conforto, um abraço. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão nas viciações, não importa se seja do álcool, das drogas, dos jogos, do sexo desregrado, que essas pessoas possam dizer a elas mesmas: basta, chega, nunca mais quero essa situação para a minha vida. Que elas tenham força de controlar esta doença que tanto assola as famílias, de procurar ajuda em comunidades, em clínicas, ajudas médicas, psicológicas, psiquiátricas. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão à busca do emprego profissional, que ele possa mentalizar que já está trabalhando, que já está levando sustento para ele mesmo, para a sua família, que ele esteja feliz, com autoestima elevada, que ele mentalize o emprego dos seus sonhos. Vamos pedindo agora pela nossa casa de paz e amor, este belo recanto que nos acolhe com tanto amor, carinho, nos dando amparo, nos dando equilíbrio, nos trazendo paz. Que esta casa continue fazendo esse trabalho maravilhoso de acolhimento ao próximo. Que todos os diretores, os trabalhadores, dirigentes, os assistidos, estejam sempre unidos, procurando o melhor por esta casa. Vamos pedindo pela nossa casa em Guaianazes, o Caspage, que eles continuem fazendo esse trabalho assistencial maravilhoso naquela região que tanto necessita, e trazendo também as pessoas para aprender a doutrina espírita, para fazer os cursos profissionalizantes. Vamos pedindo pela nossa querida comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos, que neste momento que ela está em reestruturação, que ela consiga se levantar, se reequilibrar e atender novamente aos nossos irmãos que tanto necessitam daquela casa, aos nossos irmãos dependentes químicos. E voltando aqui para o nosso salão, vamos pedindo pelas urnas dos encarnados que está lá na porta de entrada,
que todos aqueles nomes que lá estejam, sejam levadas a essas pessoas, as necessidades que tanto necessitam. Vamos pedindo pelas urnas dos desencarnados, que aqueles nomes que estão lá neste momento sejam acolhidos por amigos espirituais e tenham paz e luz. Vamos pedindo agora licença para pedir por nós, pelos nossos amigos e pelos nossos familiares, que continuemos seguindo os passos retos de Jesus, acompanhando a sua luz de amor e de paz. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento esteja alguém necessitando de uma energia de amor, de cura, saúde, equilíbrio, paz, que essas energias sejam levadas a essas pessoas. E agora que já doamos, estamos preparados para receber o nosso passe. O médium que se preparou para este momento não irá lhe tocar fisicamente, irá auxiliar a espiritualidade amiga na transfusão de energia. Uma luz branca desce do alto e adentra o topo da nossa cabeça, fazendo uma religação com o mais alto, com Jesus, com Deus, com nosso mentor. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa. E lá todos os nossos pensamentos deletérios, formas pensamentos negativos, são retirados e são colocados pensamentos bons, belos. Essa luz desce novamente e chega ao nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. Que esse nosso órgão fonador possa cada vez mais proferir palavras de amor, palavras de união, palavras boas. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E lá todos os nossos sentimentos, emoções, de raiva, de rancor, tristeza, sejam retiradas e sejam depositados cada vez mais amor, amor e amor. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força gástrico, na altura do nosso abdômen. E lá todos os órgãos do sistema digestivo são asepsiados, reequilibrados. Essa luz desce mais um pouco e chega ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço. E lá nosso sistema imunológico, hematológico, são filtrados, nos deixando com mais saúde, com mais imunidade. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, passa pela planta dos nossos pés, sobem pela parte posterior das nossas pernas e chega ao nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral, onde vértebra a vértebra são realinhadas para nos deixarmos mais eretos, com mais altivez, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Essa luz sobe e chega novamente ao nosso centro de força coronário, na altura da nossa cabeça. Iremos permanecer numa cúpula de proteção até o próximo tratamento. E se algum momento sairmos da nossa paz, da nossa serenidade, lembremos do momento deste passe para nos reequilibrarmos novamente.
E assim, agradecidos que estamos, vamos pedindo agora para as equipes de fluidificação das águas. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame com água, mentalize os filtros, os vasilhames com água dos seus lares. Vamos adentrando as matas fechadas, as florestas, aos rios, as cachoeiras, e de lá são retirados materiais necessários para o preparo do nosso medicamento, raízes, sementes, folhas, que são levadas aos laboratórios da espiritualidade maior, e lá médicos, biólogos, farmacêuticos, químicos, homeopatas, irão macerar todos esses materiais que serão depositados nos nossos vasilhames com água. E ao ingerirmos essa água preciosa, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, sempre precedidos de uma oração, um pensamento positivo, a leitura do Evangelho, iremos nos reequilibrar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Lembrando que se tomamos medicamentos prescritos pelos médicos da terra, não deixemos de tomar. Tomemos junto com essa água para potencializá-los. E assim, agradecidos que estamos por todas as benesses que aqui recebemos, pelas palavras que a Maria nos trouxe, pelo nosso passe, por sairmos melhor do que aqui adentramos, vamos dizendo: Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixeis cair ante a tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Antes de nós sairmos, a Marcinha vai sortear o livro da semana passada que nós não sorteamos. Uma ótima noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Então, para o de luz, paz e amor em Jesus.